Na própria produção aqui das Ciências Sociais, da Escola de Sociologia Paulista, né, a Floresta Fernandes, que também mantém essa lógica de achar que a exclusão da população negra está diretamente relacionada a uma ausência de aprendizado que os imigrantes possuem. Mas já tem uma tradição já do Rio de Janeiro, de uma longa pesquisa, assim como a Sônia Marinho, que mostra que, na realidade, esses imigrantes eles são provenientes de regiões rurais, e o conhecimento que eles detinham era praticamente nulo em relação, né? Essa argumentação já foi muito questionada. Mas a grande questão é que esse processo ele é justificado por uma base, né, que bebe no racismo científico, da superioridade das populações europeias. Inclusive o projeto de imigração de chineses também foi rejeitado, né? Então eu acho que quando a gente pensa esse processo, eu acho que é importante começar a entender, localizar isso como uma chave do Estado brasileiro de extermínio da população negra. E para além da imigração, é importante falar da própria questão das relações espaciais, né? Pensando um pouco o contexto não só de São Paulo, do Rio de Janeiro, mas de vários outros lugares, no Nordeste como um todo, o que foi feito no espaço urbano. Então, pensando especificamente em São Paulo, é interessante pensar que hoje a única igreja negra que ficou de pé, construída por escravos, está lá na Zona Leste, na Penha. Todas as outras foram derrubadas, né? Dentro do bojo dessa ideia de civilizar o espaço, né? Então tem toda essa questão essa construção sanitarista, eugenista, o teatro municipal, essa Belle Époque paulista, que, enfim, eliminar todos os vestígios possíveis de culturas e materialidades dos africanos. E aí tem o próprio Código, a legislação de 1891, proibindo práticas como a capoeira, a perseguição de terreiros de candomblé, as próprias lavadeiras africanas, né, que ficavam ali perto, para quem conhece o Parque Dom Pedro, também conhecido como Várzea do Carmo, e, enfim, sendo expulsas dos seus trabalhos. E aí é interessante que esse pensamento higienista ele pode ser aqui exemplificado por um discurso bastante conhecido do Washington Luiz, que foi prefeito em 1914, e esse discurso deve estar num documentário que o Racionais, não sei se o pessoal conhece, chama Meu Trutas, Meu Treta, sobre a história do negro em São Paulo. Eu acho que vale a pena ler ele para pensar a dimensão institucional desse processo de racismo, né? E aí aqui o Washington Luiz está comentando da necessidade de transformar aquela região que fica do outro lado da várzea do Rio Tamandatei, na frente do Parque Dom Pedro, que é o Museu Catavento hoje, né, o Palácio das Indústrias, e aí ele vai discutindo por que precisa modificar aquela área. Então, eu vou ler esse breve trecho aqui. E aí ele diz o seguinte: o novo parque, que é o que se pretende construir, não pode ser adiado porque o que ainda se vê na adiantada capital do estado, a separar brutalmente do centro comercial da cidade os seus populosos bairros industriais, é uma vasta superfície chagosa, mal cicatrizada em alguns pontos e ainda escalavrada, feia, suja, repugnante e perigosa em quase toda a sua extensão. É aí que, protegida pela ausência de iluminação, se reúne e dorme à noite a vasa da cidade, numa promiscuidade nojosa, composta de negros vagabundos, de negras amaciadas pela embriaguez habitual, de uma mestiçagem viciosa, de restos inomináveis e vencidos de todas as nacionalidades, em todas as idades, todos perigosos. Tudo isso pode desaparecer, sendo substituído por um parque seguro, saudável e belo, denunciando o mal e indicando um remédio. Não há lugar para hesitações, porque isso se impõe a beleza, a higiene, a moral, a segurança, enfim, a civilização e o espírito de iniciativa de São Paulo. Então é interessante, né, quando a gente começa a desconstruir a ausência da institucionalidade. O que é isso se não a institucionalidade? Esse é um ponto. E ressaltando isso pela própria responsabilidade institucional do Estado brasileiro de assumir políticas públicas. Outro ponto que atrasou, e ainda atrasa um pouco, bastante, o debate das ações afirmativas, é que justamente a ação afirmativa específica sobre a identidade racial não teria sentido, uma vez que a classe social daria conta. E aí é justamente esse ponto que eu quero trabalhar um pouco, porque esse argumento ele precisa ser mais questionado, porque ele é extremamente refutável. E aí é interessante pensar
se a questão da classe desse conta, a gente pega um trabalho de um sociólogo também no Rio, o Carlos Azenbaum, que ele fez um estudo sobre as desigualdades raciais no Brasil, no pós-abolição, e aí ele vai conseguir mapear, mostrar como que a população negra no pós-abolição, ela não consegue atingir setores industriais, né? E, em contraponto, a população imigrante atinge esses setores industriais. Então ele percebe que até a década de 50 a população está basicamente em serviços como serviços domésticos, alguns trabalhos relacionados às linhas de trem, entre outros. E aí é interessante porque o que ele propõe aqui para a gente é que esse acesso à indústria é justamente o que possibilitou, né, um acúmulo de recursos financeiros, que o que vai, ao passar as gerações vão tendo mais pecúlio, mais recurso e vão ascendendo socialmente. E no estudo dele chega à conclusão que isso pouco ou quase nada aconteceu com os descendentes de escravos, né? A ascensão social, enquanto a dos imigrantes está nessa linha, a ascensão social da população negra está numa linha que pouco se mexe, né? E tem um trabalho também bacana da Terezinha Bernardo, antropóloga, professora da PUC, que ela fez uma pesquisa sobre as memórias de 10 italianos, 10 italianas, 10 homens negros e 10 mulheres negras. E ela nas memórias especificamente dos homens negros, ela mostra que a grande dificuldade era conseguir um trabalho estável, né? Muitos conseguiriam um trabalho estável a partir de 30 anos ou mais, né? Então, pensando que existe obstáculos de natureza estritamente racial aqui, sim, né? A classe não basta, né? Existe uma questão que a condição de trabalhador, ela é heterogênea, ela tem que ser pensada na sua pluralidade, né? E a raça tem que entrar dentro de sua especificidade. Entre as outras conclusões, que podem parecer óbvias, mas que é importante num trabalho desse, é que quanto mais escura a pele, maiores dificuldades para estar os trabalhos. E eu acho que isso se dá para os dias de hoje também, né? Isso aqui não mudou. E aí uma das questões chaves é a seguinte: se esses mecanismos acontecem, mas a persistência do mito, ela camufla isso. Então, o núcleo aqui anda junto com o Kabengele e Munanga, né, colabora com suas premissas na medida em que se cria uma ideia de brasilidade mestiça sem conflito, então não precisamos, né, de políticas públicas. E além do mais, se a gente for pensar como é que é o nome dos mapeamentos da população, das identidades raciais, aconteceram pouquíssimas vezes ao longo do século XX, justamente para quê? Né? Para não saber a quantidade. E o Carlos Azenbaum tem uma ideia que é muito importante, que ele fala o seguinte: num certo sentido, a sociedade brasileira criou o melhor dos dois mundos. Ao mesmo tempo em que mantém a estrutura de privilégio branco e a subordinação não branca, e aí leia-se pretos e pardos, evita a constituição da raça como princípio de identidade, política e ação pública. A eficácia da ideologia racial dominante manifesta-se na ausência do conflito racial. E aí, por fim, tem uma pesquisa aqui do IPEA, que vale a pena mencionar, que foi realizada, dados coletados da década de 20, de 1929 até 90, e dizem algumas coisas importantes para o nosso debate. Segundo a pesquisa realizada pelo IPEA, todas as políticas públicas universais ou universalistas, e a universal é a que não vai ter distinção, né, de raça, criada pelo governo de 1929 até 90, não conseguiram eliminar a taxa de desigualdade racial no progresso educacional brasileiro. No geral, houve uma elevação no nível de escolarização do brasileiro. Contudo, de 1929 até a década de 90, a diferença de anos de estudo dos negros frente aos brancos, em termos relativos, permanece inalterada. A escolaridade média dos brancos e dos jovens negros tem aumentado de forma contínua ao longo do século XX. Entretanto, um jovem branco de 25 tem, em média, 2,3 anos mais de estudo que um jovem negro da mesma idade. E essa intensidade da discriminação racial é a mesma vivida pelos pais desses jovens, a mesma observada entre os seus avós.
Isso significa que os programas sociais ou políticas públicas universais, e aí, no nosso contexto aqui na USP, a gente poderia pensar o Inclusp, né? Que não é cota também, não tem eficácia para eliminar as desvantagens que os negros levaram em relação aos brancos no acesso de oportunidades educacionais. E, para finalizar de fato agora, tem uma outra pesquisa que um núcleo de apoio de estudos da graduação aqui da USP produziu, e eles fizeram um exercício bem interessante de mapear a moradia dos estudantes, dos uspianos que entraram de 1995 até 2004. E aí eu vou ler na íntegra isso aqui para vocês, é só 5 linhas. Quando se mapeiam as moradias dos ingressantes da USP, ao longo dos últimos 10 anos, percebe-se que uma mancha de bairros em volta do centro da cidade, contendo apenas 19,5% da população total de São Paulo, assambarca 70,3% do total de vagas. O lado B dessa história é evidente. Aos bairros periféricos, que compreendem 80,% da população da cidade, cabem 29% das vagas na universidade. E, especificamente, eu acho que isso é uma coisa que não deveria ser naturalizada, né? É um pavor, os dados de 2004. Em 2004, apenas a Rua Bela Sintra, você sabe onde é a Rua Bela Sintra? É no Jardim Europa. Todo mundo sabe Jardim Europa? Ótimo. Já se imagina... na Bela Sintra, em 2004, conseguiu no vestibular de 2004 emplacar mais moradores dos bancos uspianos do que 74 bairros periféricos da Zona Sul. 2004. Enfim, vou deixar para a Cris. Meu nome é Cristiane, sou do Núcleo de Consciência Negra e aluna aqui do curso de História, espero que o último ano. Espero. Bom, eu vou falar um pouquinho do Núcleo. O Núcleo surge em 87, aqui na universidade, para trazer a discussão política racial aqui dentro da faculdade. Havia uma discussão acadêmica, agora a discussão política, essa não havia. E quando o núcleo começa a trazer, a levantar os casos de racismo que tem aqui dentro da universidade, e começa a observar, não, porque assim, o movimento negro, desde, como disse o Marcelo, até durante a escravidão, sabia que algumas coisas que para poder mudar dentro da nossa sociedade só iria acontecer com a educação. Então, ele sempre busca que dentro que os negros consigam entrar nas universidades e consigam, com isso, melhorar as suas condições sociais e levar para o resto da população negra. O Núcleo faz, em 94, um projeto de reparações. Era um projeto que já existia no movimento negro, mas foi o Núcleo que foi lá, escreveu o papel e entregou para os deputados. E nesse projeto, ele faz 3 pedidos básicos. Um deles é que haja nas escolas de ensino fundamental e médio o ensino de história da África e culturas africanas e da população afrodescendente. Isso foi em 94. Isso foi implementado, foi levado aos deputados e mais tarde foi implementado como a Lei 10.639 de 2003. Essa lei, não sei se alguns de vocês que agora acabaram de sair do ensino médio tiveram aulas com base nela. Muita gente não teve, né? Mesmo, tipo assim, é uma lei de 2003, já tem 12 anos, mas ela ainda não está sendo, assim, efetivamente implantada. Apenas alguns professores militantes estão brigando para implantar. Então, assim, a gente mesmo aqui dentro da universidade, a gente tem que pedir para os nossos professores, quando a gente ouve uma aula de Brasil colonial, Brasil independente, assim, essa aula sobre a chegada dos imigrantes, eu assisti os meses passados. Se ninguém na sala de aula não instigar o professor a falar, mas e os negros? E não sei o quê, eles continuam ainda hoje falando apenas dos imigrantes que chegaram da Itália, que chegaram não sei de onde, para vir trabalhar em São Paulo. Então, é necessário que a gente também instigue os professores para que eles falem, porque eles sabem, mas agora falar já não quer, já é uma decisão política, não sei o quê.
Outra coisa que o NUTM apresenta é uma indenização para cada afrodescendente. 102 mil dólares. Tá? Para cada um dá alguns trilhões de reais. Até hoje não deram. E acho que nem vão dar. Mas a terceira coisa foi a implantação de cotas nas universidades. Tá? O núcleo é daqui da USP e a gente fala aonde não tem cotas na USP. Principalmente nas universidades estaduais e a USP. A USP ela é uma universidade elitista, ela é racista, ela foi feita para a elite de São Paulo. Qual a importância das cotas? Cotas, assim, versus Inclusp. O Inclusp, que é o programa da USP. O Inclusp te dá uma pontuação em cima da sua nota, né? Se você fez escola pública, ensino médio e fundamental. Agora, cotas é reserva de vagas. Quando a gente fala assim, sei lá, em 20% de cotas na medicina, a gente estaria garantindo que 20 negros, pardos, deficientes, indígenas, dentro dessa cota, 20 pessoas com maior estariam entrando. O Inclusp não entra ninguém. Tá? Então, o Inclusp não dá acesso real às populações. Que mais? Sim. Porque existem ações afirmativas? Elas existem para suprir deficiências do próprio Estado ou da sociedade em civil em atender que a sociedade tenha garantias de igualdade. E o nosso país já foi, ele é racista. Um negro não tem as mesmas oportunidades, nem de estudo, nem de trabalho, que um não negro, que um branco, na verdade, né? Então, assim, as cotas, as ações afirmativas, elas existem para poder suprir um pouco dessa deficiência. Que mais? Sim, um convite para vocês conhecerem o núcleo. Tá? O núcleo está aberto, fica aqui atrás da fé. Agora, em março, a gente vai ter uma reunião aberta. Estou chamando todo mundo para conhecer. A gente tem alguns trabalhos que, caso vocês estejam a fim de integrar com a gente, é interessante. Está tendo a reativação da Frente Procotas estadual. Nós também estamos envolvidos com o genocídio. E agora, a semana passada, foi implantada a Comissão da Verdade dos crimes cometidos pelo Estado durante a democracia. Então, o núcleo também está envolvido. Nós temos um cursinho pré-vestibular, foi uma das ações também desde 94, porque enquanto não saíam as cotas, enquanto não acontecia nada, nenhuma das leis aconteciam, a gente tem que partir para a ação, né? Se o Estado não faz, vamos nós fazer. Então, a gente está com um cursinho pré-vestibular voltado para a população preta e também para alunos carentes. E mais um monte de coisa. Assim, a gente está lá assim, de diretão, das 13 às 19, né? E quando você também por aqui, Marcelo, eu, Zezé, a gente está sempre por aqui também. Se vocês quiserem conversar com a gente. Tá bem? Olá de novo, pessoas. Antes da gente abrir para as perguntas, eu queria só estabelecer um acordo mínimo entre a gente, assim. Acho que, para não ficar muito demorado e nem aquela 1000 perguntas que as pessoas fazem e ninguém responde na prática, eu acho que o melhor é a gente fazer 3 perguntas por vez, e aí as pessoas respondem. Mas, é uma pergunta por pessoa, e que a pessoa não dê aquele migué, sabe? É uma pergunta e ela fica num monte de mini perguntas no meio que embrulha tudo, tá? Então, 3 perguntas, 3 pessoas, a gente responde e a gente abre de novo, tá bom? Tá aberto a perguntas, já uma mão ali. Aí eu ia pedir quem fosse perguntar, vem aqui embaixo, porque não é sem fio o microfone, não dá pra ficar levando até ele. Não, se você for bom de voz, sinta-se à vontade. Eu sei como é. Uma pergunta, na verdade.
espécie de dizer assim, mais uma proposta, assim. Porque eu acho que cada um dos relatos, cada um dos palestrantes, assim, tocou em pontos, assim, foram relatos muito intensos, assim, né? Só que eu acho que a maior dificuldade desse debate sobre cotas na sociedade é que eu sou aluno de escola pública e essa é uma questão que para mim é muito importante, assim. A questão é que quando a gente entra aqui, de certa forma a gente, enquanto pensando de maneira individual, a questão da cota não importa mais pra gente, né? E é muito complicado, porque eu venho de um lugar que, quando eu falo que eu estudo na USP, as pessoas não sabem o que é USP, assim, tipo, não passa pela cabeça mesmo, tipo, o que seja, tipo, USP. E esse debate não é feito lá, e não é que eu acho que não é importante que ele seja feito aqui, ainda mais porque eu acho que a maioria dos alunos que estudam na USP é de escola particular, e eu acho que essa ferida tem que ser aberta, assim. E como o palestrante Marcelo, né, falou sobre a questão dos bairros e onde é maior essa incidência. E a USP, eu fiz parte, em 2013, de um programa da USP de extensão que era Embaixadores da USP, e que você vai nas escolas e tal. Mas eu acho que mesmo assim é muito fraco. E eu não sei se as pessoas sabem, mas esse ano, o ano passado, a USP dificultou muito o vestibular para quem é aluno de escola pública. Eles desvincularam as coisas do INCLUSP e da documentação para isenção, e eles fizeram uma desvinculação. E sei lá, para quem já é excluído de toda essa informação, aí você tem que mandar uma série de documentações para conseguir isenção, e depois mais não sei o que para conseguir INCLUSP, e aí você não tem a cota, tem que mandar mais não sei o que. Fica tipo, é muito difícil, assim, o vestibular da USP custa, sei lá, R$120, é uma coisa tipo, é absurdo, tá ligado? Tipo, é muito dinheiro. Só que esse debate não é feito, sabe, nos extremos, assim. E eu sei que não é só chegar lá numa escola e falar assim, porque de certa forma, essa coisa da cota é muito importante para quem está lá, né? E quando só a gente que está aqui dentro fica falando disso, claro, é importante para a gente também, mas a questão é que a bandeira é muito mais deles, sabe? E eu acho que, de certa forma, a gente tem que ir conversar com essas pessoas para que essas pessoas tenham, tipo, noção dos direitos delas e passem a reivindicar para fazer essa cobrança também de um outro lugar, assim, além da gente, aluno da USP, que faz isso aqui dentro. E aí eu gostaria muito de propor, assim, não sei, do interesse, da disponibilidade, assim, pensar em um grupo de extensão nesse sentido, assim, de conversar, de fazer esse debate, não sei direito como que se pensa isso, tipo, talvez conversar com o pessoal do grupo aí de permanência, mas de fazer um trabalho grande, assim, eu penso que teria que ser uma coisa, tipo, claro, mais pequena, mas de uma forma grande, de discutir isso, tipo, em lugares onde isso sequer é uma questão, assim. E é claro que quando a gente vai lá e fala assim, a USP existe, isso não vai resolver o problema da molecada, sabe? Não vai mesmo, tipo, porque desse momento de descobrir que a USP existe até o momento de conseguir o ingresso, enfim, né? É uma distância muito grande, mas eu acho que é o primeiro passo, assim. De alguma forma trazer as pessoas aqui, sei lá, marcar, tipo, de trazer a molecada aqui, enfim. É isso. Temos mais 2 vagas para pergunta ou intervenção ou comentário. Alguém mais gostaria de falar algo? Só queria falar uma coisa assim. Qual o seu nome, cara? Complementando o que ele disse, é que assim, eu acho que é difícil fazer isso. Eu acho que é bem difícil fazer isso. Mas assim, eu sou professor de inglês. E às vezes eu vejo uns vlogs no YouTube bem bacana, só que não tá no português. Eu acho que a maior parte da galera